Uma saudação para todos aqueles que nos estão a acompanhar nesta última sessão da 10ª Jornada de Teologia Prática da Faculdade de Teologia. Fomos, ao longo destas várias sessões, trabalhando este tema abrangente do apelo do essencial, e hoje vamos dedicar-nos a este tema particular do regresso a casa. A experiência recente do confinamento e a atual do recolher obrigatório permite-nos fazer o exercício de não pensar em termos de limitação, de não podemos fazer, de não podemos sair, mas eventualmente de valorizar e redescobrir o espaço doméstico como um lugar de sentido. O espaço doméstico, o oikos na palavra grega, portanto a casa, não nos confina. Ele pode e deve abrir-nos para os mais diversos horizontes de sentido e compreensão da existência humana. Os nossos conferencistas de hoje são o professor José Manuel Pereira de Almeida, que é vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, portanto, doutorado em Teologia pela Universidade Gregoriana, em Roma. Leciona Teologia Moral Social na Faculdade de Teologia e Doutrina Social da Igreja no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa também. É membro da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, é coordenador científico do curso de e-learning Pensamento Social Cristão, Memória e Projeto, na Faculdade de Teologia. Médico, especialista de Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil. É vice-presidente da Comissão de Ética da ARS de Lisboa e Val do Tejo, foi presidente da Sociedade Portuguesa de Citologia, é presidente do Conselho de Ética para a Investigação da Católica, é sacerdote da Diocese de Lisboa, membro do Conselho Presbiteral, coordenador do Secretariado Permanente e consultor eclesiástico do Patriarcado de Lisboa, é também secretário da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Social e coordenador nacional da Pastoral da Saúde, é assistente eclesiástico da Comissão Nacional de Justiça e Paz e também da Cáritas. Vou dar, por isso, agora a palavra ao professor e padre José Manuel Pereira de Almeida. Muito obrigado, professor João Eleutério. Um abraço amigo, também à Luísa Ribeiro Ferreira, que tenho muito gosto em vê-la aqui tão perto, nestes quadradinhos onde nos habituámos a estar mais perto de todos ao mesmo tempo, porque a verdade é que nesta circunstância podemos encontrar-nos a muitos quilómetros de distância com pessoas que não veríamos de outra maneira. De facto, quando falamos de casa, já falamos de janelas que não tínhamos antes e que esta circunstância nos permitiu, dado os meios de tecnologia que agora dispomos, e fomos obrigados a saber usar melhor e a adaptar-nos, no fundo, a adaptar-nos. Eu creio que todos recebemos lições a este propósito, e os mais novos dão certamente aos mais velhos algumas achegas em termos de caminho. Quando na referência que o padre João Eleutério já fez ao tema de hoje, do regresso a casa, nessa temática vinha logo expressa a Laudato Si, no ano Laudato Si, 5 anos depois da publicação da encíclica. E era nesse sentido que eu me propunha refletir muito brevemente da ideia desta ideia de que o mundo é a nossa casa. Quando estávamos os três na comunhão, isto é, de 2014, quando estávamos os três na comunhão, eu escrevi um artiguinho sobre a questão da situação da saúde, e as desigualdades sociais fazem mal à saúde. E, no que diz respeito à referência ao tema de hoje, o mundo é a nossa casa, retirei este título, como o fiz para agora, de um livro de Júlio Moreira, editado em 73,
por então Comissão Nacional do Ambiente e Instituto de Investigação Industrial. É engraçado porque a gente tematizou a ecologia em termos conceptuais, se calhar muito mais tardiamente, mas já há muito se trabalhava antes e já esta capa era muito sugestiva. O mundo é a nossa casa, dizemos nós, porque o mundo que todos os homens vivem com uma grande família numa grande casa. Ora, este tem ilustrações de Margarida Doré e Cristina Reis e foi reeditado mais recentemente com uma capa azul. E começa assim. Eu utilizei muitas vezes com o MCE na introdução ao ver, porque no método indutivo do ver, julgar e agir, este primeiro momento de perceber qual é a realidade ou qual é o mundo em que nos encontramos. O Papa Francisco faz exatamente isso na encíclica, começa por dizer o que é que fizemos à nossa casa, no primeiro capítulo, e esta história começa com o Era Uma Vez. É a história do menino que gostava de todas as coisas e todos os dias levava coisas para casa. Gostava de uma pedra, levava a pedra para casa. Gostava de uma planta, levava a planta para casa. Gostava de um bicho, levava o bicho para casa. Com o tempo, a casa começou a ficar muito cheia. Um dia, saiu como de costume e quando voltou, as plantas e os animais tinham crescido mais um bocadinho e já não havia lugar para ele. Sentou-se à porta de casa a pensar o que havia de fazer. Depois de pensar durante muito tempo, parentes, nós dizíamos sempre era sempre uma reflexão que pensar é muito arriscado, mas vale a pena poder pensar durante algum tempo, refletir. Bom, então, depois de pensar durante muito tempo, achou que o melhor seria viver cá fora, onde tinha todas as pedras e todas as plantas e todos os animais e ainda todas as coisas que não cabem numa casa. Ele tinha descoberto que o mundo é a nossa casa. E esta descoberta do menino é também a nossa descoberta hoje e de há tempos, esta parte, e é a proposta que o Papa nos faz com a carta Laudato Si sobre o cuidado da nossa casa comum. Portanto, aliar casa como o lugar em que habitamos, a terra, que nos é dada, é sempre conjugá-la com a ideia do cuidado, do ter, do preocupar-se e viver com o cuidado pela nossa casa comum. Mais recentemente, foi-nos propostos como finalidades da Laudato Si, em forma análoga aos ODS, faz esta flor, estas pétalas. Os dois eixos centrais, ou os dois focos centrais da Laudato Si, resposta ao grito da terra e a resposta ao grito dos pobres. Depois, a ideia da economia ecológica e da educação ecológica. Curiosamente, é também é este o ponto que mais falha, em meu entender, nos ODS. Alguma coisa se passou nas Nações Unidas, que não há muito pouco sobre educação em relação aos ODS. Depois, a adoção de estilos de vida simples, a espiritualidade ecológica e o compromisso na participação comunitária na ação de transformação do mundo em que vivemos. Para encontrar, para nos situarmos numa conversão ecológica integral, esperança para a terra e para os povos. Ora bem, então,
por causa disto, e em relação ao destino universal dos bens, que esta terra, esta casa comum, nos apresenta, eu trazia outra história, mas desta vez não apresentava o princípio da história, como naquele primeiro livro, apresentava o fim da história. As histórias de Maria dos Olhos Grandes e do Zé Pimpão foi censurada na ditadura, claro, Canuto Jorge Glória. É uma história que o padre Alberto Neto tinha colocado no coro da Capela do Rato, lá em cima, para, lembro-me bem, para a gente ainda da JEC, e ser uma possibilidade de debate entre estas aguarelas que não se sabe quem é que as pintou e são muito engraçadas. De facto, o texto começa com esta ideia de que a Maria tem uns olhos grandes de ver o mundo, umas tranças bem espetadas de ouvir o mundo, e que tinha um amigo, um moço da rua e da gente, um amigo a valer, Zé Pimpão. Zé Pimpão era um miúdo de olhos piscos, brilhudo. Zé Pimpão sabia o mundo. Mas, depois a história ela vai pela mão do Zé Pimpão, vê o outro lado da cidade que ela não conhece, os bairros de lata, as situações da periferia, e conclui-se deste modo. Maria viu e reviu um mundo novo tão velho que precisa de aprender, que precisa que os meninos o ensinem a crescer, para fazer um mundo novo, um mundo velho tão novo. Quando voltaram à noite, Maria dos Olhos Grandes, com os olhos de ver o mundo, trazia o mundo nos olhos, para dizer ao Zé Pimpão. E é aqui a minha proposta para centrar a nossa atenção. Zé Pimpão, vamos fazer que haja um só lado no mundo. Ou só o lado de cá, ou só o lado de lá. Zé Pimpão, eu crio o mundo com todos do mesmo lado. Se não há jardins para todos, vou dividir os canteiros. Se os canteiros não chegarem, uma flor para cada um. E se as flores forem poucas, há pétalas, enfim, há cheiro, mas todos terão igual. Este sonho é um sonho muito antigo na tradição cristã. Para citar três breves reflexões de três cidades distintas e de três homens distintos, este do século IV, Santo Ambrósio, em Milão, a terra foi criada para o bem comum e para todos. Porque vos arrogais aos ricos a sua posse como direito próprio. A natureza não conhece ricos, ela que a todos concebe como pobres. Não é dos teus bens que tu dás aos pobres, é uma pequenina parcela do que lhes pertence que tu lhes restituis. Porque é um bem comum dado para o uso de todos que tu usurpas só para ti. Eu creio que a situação da pandemia, o que trouxe também, eventualmente por sobreposição, não quer dizer que seja causa-consequência, mas é a ideia de que esta concentração da riqueza em alguns está ligada, não em raros casos, a desonestidades, à colocação em offshores dos dinheiros que não se sabe onde é que tem para isso. É relativamente transversal. Há em todas não há ninguém que esteja de fora. Não há nenhum país, nenhuma... Não é? Bom. Basílio de Cesareia. Ao faminto pertence o pão que eu guardo. Ao homem nu, a roupa que fica no meu armário. Ao que anda descalço, os sapatos que apodrecem em minha casa. Ao pobre, o dinheiro que fecho no meu cofre. E, finalmente, Gregório Magno, também do século VI, quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas devolvemos-lhe o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não um ato de caridade. Esta frase, que vem no compêndio da doutrina social da Igreja,
Era uma frase muito citada pelo professor Alfredo da Costa e pela doutora Manuela Silva, foram presidentes da Comissão Nacional de Justiça e Paz e que tiveram particular importância no aprofundar da consciência de que este ensinamento social cristão era, de facto, fazia parte da missão do anúncio do Evangelho no mundo em que vivemos. O Papa Francisco, para continuar em séculos, agora século XXI, neste número 93 da Laudato Si, diz: hoje, crentes e não crentes estão de acordo que a Terra é essencialmente uma herança comum. E esta citação, que vem a seguir, como regra de ouro, primeiro princípio de toda a ordem ético-social, este destino universal dos bens, é a citação de João Paulo II, na Laborem Exercens, número 19. Toda a abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. E depois, eu arranjei também uma fotografia em que o Papa está com o Evangeliário, parecido com os outros santos dos ícones que já vos mostrei. Continua citando primeiro a centésimos anos e depois a solicitude Reis Socialis. São João Paulo II lembrou esta doutrina com grande ênfase, dizendo que Deus deu a terra a todo o género humano para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. São palavras densas e fortes. E insistiu que não seria verdadeiramente digno do homem um tipo de desenvolvimento que não respeitasse e promovesse os direitos humanos, pessoais e sociais, económicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. O meio ambiente é um bem coletivo, património de toda a humanidade e responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas para administrar em benefício de todos. Se não o fizermos, carregamos na consciência o peso de negar a existência dos outros. Quino, que também morreu há pouco tempo e que era um cartunista particularmente eloquente nestas questões dos desafios sociais, tem esta banda em que a Mafalda, depois de ver que estes senhores conversam a dizer sim, sonhos de juventude, quando eu era adolescente pensava nestas coisas, vai ter com os amigos e diz: bem, se não mudamos o mundo depressa, acontece que o mundo nos muda a nós. A ideia da ideia da casa comum, o apelo que nos chega agora na recente encíclica Fratelli Tutti, é de que temos que construir um nós que habita a casa comum. E, portanto, não uns eus separados uns outros, mas uns nós. O número 17 da Fratelli Tutti, o Papa diz qualquer coisa quanto nesta cultura que estamos a desenvolver, temos que encontrar um projeto comum. Refere aquilo que já tinha dito em discursos aos membros do corpo diplomático, é previsível o esgotamento de alguns recursos, que se vai criando um cenário favorável para novas guerras, disfarçadas sobre nobres reivindicações. Frequentemente, as vozes que se levantam em defesa do ambiente são silenciadas ou ridicularizadas, disfarçando de racionalidade o que não passa de interesses particulares. Temos que nos prevenir acerca destas coisas, apesar de termos tido recentemente boas notícias da banda norte-americana. Quando falamos em cuidar da casa comum, que é o planeta, fazemos apelo, diz o Papa, àquele mínimo de consciência universal de que a preocupação pelo cuidado mútuo que ainda possa existir nas pessoas. De facto, se alguém tem a água que sobra, mas a poupa pensando na humanidade, é porque atingiu um nível moral que lhe permite transcender-se a si mesmo e ao seu grupo de pertença. Isto é maravilhosamente humano. Número 117 da Fratelli Tutti. Queremos viver na casa comum, sendo todos irmãos. E eu creio que este é, de facto, o apelo que queria deixar na conclusão da minha participação, assim, à partida.
Muito obrigado, Padre José Manel, por esta reflexão, por nos ajudar a perceber que, de facto, o regresso a casa é também uma redescoberta desta casa que é o planeta onde habitamos e a importância de cada um de nós se comprometer nessa mesma redescoberta também e o que isso significa de relação uns com os outros. Eu iria agora passar a palavra à professora Maria Luísa, em que efetivamente nos vai ajudar também nesta reflexão, em contraponto com aquela que o Padre José Manuel fez. A professora Maria Luísa Ribeiro Ferreira é professora catedrática aposentada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde lecionou filosofia moderna, didática da filosofia, filosofia da natureza e do ambiente, filosofia do espaço público, filosofia de género. Publicou inúmeros artigos de filosofia em revistas de especialidade e em coletâneas de textos, tem 30 livros publicados, quer individualmente, quer como coordenadora, nas diferentes áreas já referidas, nomeadamente na filosofia moderna sobre Spinoza. No âmbito do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, coordenou projetos sobre ensino, aprendizagem na filosofia, filosofia moderna e as mulheres na filosofia. Pertence à direção da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa e ao Conselho Científico da Sociedade de Ética Ambiental. É investigador do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e do CHAM, membro do GT Benedictus de Spinoza, da Universidade Estadual do Ceará, Brasil, do Seminário Spinoza, em Espanha, da Associação des Amis de Spinoza, em França, da Acción Integrada em Espanha, Portugal, Leibniz, e é colaboradora regular do jornal online Sete Margens. Vamos ouvi-la falar sobre éticas da justiça e éticas do cuidado, o contributo de Manuela Silva, e passava-lhe a palavra. Então, muito boa tarde a todos e agradeço muito este convite, que muito me honra. Realmente, eu estava a ouvir falar o padre José Manel e estava preocupadíssima, porque na realidade eu tinha preparado algo como um tributo a Manuela Silva. E, obviamente, que a figura da Manuela Silva tem tudo a ver com esta ideia de regresso à casa comum e de entendermos a terra como a nossa casa. Lembrando que na tradição ocidental da ética, durante muito tempo foram predominantes duas grandes correntes, dois grandes modelos de ética, as éticas da justiça e as éticas do cuidado. E muitas vezes esses modelos foram considerados como visões paralelas ou opostas, o que não corresponde à verdade. E, sobretudo, penso que a figura de Manuela Silva vem mostrar que essas duas vertentes se podem e se devem cruzar. E de que, aliadas a uma outra vertente que também eu gostaria de focar, pensando na Manuela Silva, que é a vertente da resiliência, é possível realmente entrar com todas essas, com essas instâncias, de modo a alterar as circunstâncias e de modo a contribuir para um mundo mais justo e mais feliz. Um mundo que respeite as relações dos humanos entre si e também que respeite as relações dos humanos com a natureza. E penso que a Manuela Silva é realmente a representante desta intenção. E quando penso na Manuela Silva, eu alio-a sempre a sua permanente curiosidade perante o real. A Manuela Silva era uma economista, mas eu acho que ela também era uma filósofa, porque a sua grande preocupação era perceber o real e, sobretudo, também alterar o real. Alterar o real no que respeita às injustiças, alterar o real no que respeita às exigências do cuidado para com os mais desprotegidos. E, ultimamente, uma das suas grandes preocupações foi justamente alterar o real relativamente ao cuidado da terra. E durante a sua vida, a Manuela Silva não se limitou a ser uma mera observadora das circunstâncias. Ela foi uma observadora atenta das circunstâncias, mas com a intenção de agir, com a intenção de alterar aquilo que considerava que estava mal feito. E com a intenção de lembrar às pessoas que podem viver de outro modo e que devem viver de outro modo. Um dos livros que a Manuela escreveu, um dos muitos livros que ela escreveu, tinha justamente como título Resiliência, Criatividade.
e beleza. E é realmente um programa de ação. Um programa de ação que nos promete um mundo mais belo, um mundo mais justo, mas esse mundo deve ser conquistado por nós. Deve ser conquistado pela atenção permanente ao real, face ao qual nós temos obrigações e perante o qual nós não podemos ser meros espectadores. A justiça, o cuidado e a resiliência estão, portanto, presentes na vida e na obra da Manuela Silva. E, de facto, no seu projeto de vida, ela empenhou-se em múltiplos projetos. Lembro um projeto da alfabetização de adultos, o que ela desenvolveu ainda jovem, um projeto de proteção e valorização do trabalho das mulheres, um projeto de planeamento local, desenvolvimento de planeamento local, e lembro nomeadamente 2 locais que foram objeto do seu trabalho e da sua atenção, e que foram 2 freguesias do concelho de Alcobaça, a freguesia do Bárrio e a freguesia da Benedita. Foram experiências que deixaram marcas num trabalho feminino. E lembro como foi particularmente tocante um testemunho de uma senhora, no funeral da Manuela, mostrando que ainda hoje, passados dezenas de anos, a Manuela era lembrada na Benedita. Mas a Manuela deixou muitas marcas, e uma das marcas que deixou foi na vida académica, nomeadamente no curso de Económicas, onde começou a lecionar em 1971. E é curioso que foi um início relativamente tardio, ela já se tinha formado há alguns anos, quando começou a lecionar, e é curioso pensarmos na razão porque só foi mais tarde que a Manuela começou a lecionar na Faculdade de Economia, e que foi justamente devido à interdição na própria faculdade de que uma mulher lecionasse, embora a Manuela Silva tivesse tido a classificação mais alta do seu curso. Ora, vencendo este obstáculo e lecionando na Faculdade de Economia, ela acumulou esta atividade com a docência noutras instituições também do ensino superior. Pensando na vida política, a resiliência, a justiça e o cuidado mantiveram-se sempre como constantes nos diferentes cargos que a Manuela Silva ocupou. E lembramos que ela integrou o primeiro governo constitucional, em 1976, e a resiliência, a justiça e o cuidado mantiveram-se também na sua militância em diferentes movimentos da Igreja Católica, dos quais destaco, por exemplo, o GRAAL, o Movimento Internacional dos Intelectuais Católicos, Pax Romana, e a presidência que ela ocupou no Centro de Reflexão Cristã. Manuela Silva desafiou-nos a sermos vigilantes, a sermos criativos. Criativos na apresentação de novas formas de estar no mundo. E lembro, nessa linha de criatividade para a qual ela nos desafiou, 2 instituições das quais ela foi fundadora. Uma foi a Fundação Betânia. A outra foi, mais recentemente, a Rede Cuidar da Casa Comum. E trabalhou para estas instituições até ao fim da sua vida. Eu lembro que na véspera de morrer, ou seja, na véspera dela entrar no hospital onde morreu, ela estava a acabar um texto justamente para a Rede de Cuidar da Casa Comum. Eu vou lembrar então esta Fundação Betânia, que é uma organização que tem como objetivo a realização harmoniosa do ser humano. E, como tal, fomenta a criação de modos de vida e de relações sociais orientadas pelo primado do amor e pelo primado também da atenção aos outros. Tem uma sede, a sede é na Azóia, em Colares, é um espaço de recolhimento muito bonito, onde cada pessoa é motivada a encontrar-se consigo mesma, a encontrar-se com a natureza, a encontrar-se com Deus. A Manuela Silva proporcionou-nos, com grande generosidade, este espaço onde se fomentava e se continua a fomentar a partilha, a simplicidade de vida, a primazia do ser sobre o ter. E como referência teórico-prática, a Fundação elegeu diferentes personalidades que considerou representativas das vozes proféticas do nosso tempo. Eu penso que a Manuela Silva foi também uma voz profética do nosso tempo e que certamente será lembrada depois, na sequência destas pessoas que se notabilizaram na vida política, social e religiosa. E vale a pena lembrá-las,
porque elas são exemplos que continuam a motivar-nos também nesta relação com os outros, com a natureza, com Deus. E uma dessas pessoas que é destacada e sobre a qual há escritos publicados pela Fundação Betânia é Etty Hillesum, a judia holandesa, que também se propunha cuidar de Deus. Lembro também Clara Lubitsch, a fundadora dos Focolares, Alvin Svetjovic, uma holandesa que lutou contra a pobreza, o Gandhi, ligado ao movimento de libertação da Índia, como todos conhecemos, como todos sabemos, o padre Louis Lebré, que procurou fazer o cruzamento entre o humanismo e a economia, o Nicolaus Winton, que salvou 669 crianças na Checoslováquia, a Simone Weil, teóloga, amiga dos operários, a Sœur Emmanuel, que trabalhou para os pobres na Turquia e no Egito, o padre João Resina, nas suas múltiplas atividades, no seu apostolado, na figura que ele foi tão importante para a Igreja em Portugal, Dias Alegria e Maria de Lourdes Pintacilo. Todas estas personalidades são colocadas, são lembradas na Fundação Betânia como profetas de um futuro melhor, como profetas de um catolicismo empenhado politicamente. Esta Fundação também tem realizado muitas conferências, muitos cursos, muitos encontros e tem convidado personalidades nacionais e estrangeiras para nos virem falar. E dessas conferências têm resultado cadernos. O último caderno publicado foi da autoria do pastor Dias de Almeida, foi publicado em abril de 2020. Também nesta fundação se realizaram cursos de aprofundamento da fé, cursos de aprofundamento da teologia, cursos ligados a um modo de viver cristão. E esta Fundação Betânia é membro fundador de uma outra organização ligada à Manuela Silva e que é a Rede Cuidar da Casa Comum. A Rede Cuidar da Casa Comum foi fundada pela Manuela com o objetivo de colocar a Igreja ao serviço de uma ecologia integral. Ela está profundamente ligada e tem por detrás a encíclica Laudato Si. O objetivo justamente desta rede é concretizar e pôr em prática a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. E, de facto, nesta encíclica, como todos sabemos, o Papa apela a uma conversão ecológica e põe em causa o modo como nós temos habitado a Terra, que é a nossa casa comum. Então, mas o que é a rede? A rede é um conjunto de instituições, de organizações, de obras, de movimentos da Igreja Católica e também agrega pessoas a título individual. E é uma plataforma aberta a participações ecuménicas. Têm sido feitos alguns encontros em que estão católicos e estão membros de outras religiões e que têm participado muito ativamente. A rede é dinamizada por uma comissão executiva e é apoiada por uma comissão teológica e científica. A sucessora da Manuela Silva nesta rede que presentemente é presidente da comissão executiva, é a Rita Barão da Veiga. E há um conjunto de pessoas que trabalham para manter viva a rede, preparando as atividades da rede, os encontros, etc. Portanto, são objetivos desta rede dar a conhecer e aprofundar a Laudato Si. E, por outro lado, fomentar uma atenção permanente àquilo que está a acontecer à nossa casa comum e promover uma real e objetiva consciência da urgência de modificarmos essa casa comum que tem sido tão maltratada. Portanto, são desideratos da rede criar pontos de diálogo com vista à construção de uma ecologia integral e pontos de diálogo com as outras igrejas. Pontos de diálogo também com outras instituições que comungam do mesmo desejo de alterar certos comportamentos, de alterar certas práticas lesivos da casa em que nós habitamos e que é a Terra. Tem também como objetivos proporcionar instrumentos de análise que nos permitem pensar e agir num futuro próximo. Uma ideia central que sempre acompanha as atividades da rede é difundir a teologia da criação e, simultaneamente, promover uma conversão ecológica.
Eu lembro um acontecimento que foi marcante na vida da rede e que foi o encontro a 29 de setembro de 2018 no seminário da Almada. E nesse encontro realizou-se um compromisso que juntou mais de 100 pessoas. Um compromisso que derivou do reconhecimento da ideia geral deste encontro e que foi a ideia, o tema de que também nós somos terra. A rede tem um site, o www.casacomum.pt, e nesse site podemos constatar as múltiplas entidades que integram a rede, bem como as pessoas que a título individual também fazem parte da rede. A rede tem promovido ao longo da sua existência ações concretas, nomeadamente sessões de esclarecimento ao longo de Portugal, juntando crentes e não crentes. Tem produzido instrumentos de reflexão sobre a conversão ecológica. E tem algo que me parece extremamente interessante, porque é um trabalho de base e que é a criação dos focos ecológicos. O que é que são estes focos ecológicos? Os focos são grupos de estudo, mas são também grupos de atuação. Há um programa que todos os focos seguem, mas que se vai adaptando às circunstâncias locais e às alianças que se têm feito com outras instituições. Estou a pensar muito concretamente no foco relativamente recente, eu acho que foi o último foco a ser criado, o foco que eu integro, e que é o foco da Capela do Rato. O foco da Capela do Rato começou com grande dinamismo. Hoje, com o confinamento, está um pouco desacelerou, digamos. Infelizmente, a pandemia veio perturbar toda uma atuação que, na última reunião, se revelou extremamente promissora, porque houve uma colaboração feita com a Junta de Freguesia de Santo António e procurou-se então que o foco da Capela do Rato tivesse uma atuação nítida relativamente em colaboração com a Junta. Mas há mais focos. Os focos, vou lembrá-los, são o foco ecológico franciscano, Marvila, o foco do Campo Grande, que é um foco extremamente dinâmico, o foco de eventos, em Mação, o foco de São Mamede, em Porto Alegre, o foco de Alfragide, o foco da Ação Católica Rural do Oeste e o foco da Capela do Rato, o mais recente. Ligados à rede, há também outras instituições que praticam efetivamente o cuidado da casa comum e que têm trabalhado em conjunto com a rede. Lembro a Casa de Betânia, a Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor e a Associação Teilhard de Chardin. Como disse, com a pandemia, a atividade dos focos tem-se ressentido, mas estamos abertos e atentos de modo a que este ritmo normal seja recuperado. Isto para nos mantermos fiéis aos projetos da Manuela Silva. A Manuela Silva teve conhecimento da fundação de quase todos os focos e deslocou-se a vários sítios do país para falar da rede e para promover núcleos de estudo e de ação que procurassem trazer a Laudato Si para a nossa vida. Eu acho que ela ficaria contente ao saber que a sua semente está a dar fruto. E, pessoalmente, agradeço à sua memória o facto de me ter aberto as portas para uma ecologia e uma espiritualidade integrais. O facto de me ter ajudado a situar no plano da espiritualidade aquilo que sempre me interessara numa perspectiva científica, ética e filosófica, mas que agora me é possível revisitar numa dimensão espiritual. Bem-aja, Manuela. Muito obrigado, professora Maria Luísa, por esta evocação da professora Manuela Silva, uma das figuras importantes do catolicismo português contemporâneo e, sobretudo, o seu percurso de vida que atrás da economia à ecologia, sabendo nós que tem a raiz comum, que é, de facto, o cuidar pela casa. Para terminarmos a nossa sessão, eu gostava só de colocar uma questão aos dois, que espero que me possam ajudar-nos a todos, aqueles também que nos acompanham, a refletir um pouco, ou a ir um pouco mais longe naquilo que foram as reflexões apresentadas, que se complementam, que de certa maneira são dois contributos em contraponto, ou até com uma relativa continuidade. A minha questão era, sobretudo, sobre a espiritualidade ecológica. Que formas práticas, que contributos práticos podemos nós pensar, refletir,
para fomentar uma espiritualidade ecológica? Dava a palavra a quem quiser, o primeiro a começar. Posso lembrar algo que pode talvez responder. Eu penso que não nos era habitual falar de uma espiritualidade ecológica, é mesmo uma temática extremamente original, mas é uma temática extremamente desafiante. Eu acho que é importante trazer para as nossas celebrações a presença dessa ecologia. E estou a pensar em algo que fizemos no Foco da Capela do Rato, que foi, na oração dos fiéis, termos sempre, todos os meses, uma pequena oração, uma invocação, que nos lembre a nossa pertença à casa comum e o facto de nós sermos responsáveis pela manutenção dessa casa. E claro, acho que é a abertura de novas perspectivas. Há uma maneira muito diferente já, digamos, de rezar na medida em que incluímos nas nossas intenções a própria casa e porque nos sentimos responsáveis por ela e olhamos para ela de uma maneira diferente. Pois, creio que tudo o que, no que diz respeito à tradição nossa, mais próxima, eu diria que quem teve, assim como Cardijn teve importância determinante na atenção à realidade, é o movimento escotista que no catolicismo ocidental traz para dentro das nossas portas a contemplação da natureza como lugar da revelação de Deus. E depois isso prende-se também com tradições monásticas mais antigas, e onde se calhar está tudo o que temos em termos monásticas, e no século XII, com Francisco de Assis e as ordens mendicantes, não é? De facto, o perceber que, por um lado, tudo é dom e, por outro, tudo está interligado, não nos permite fazer de outra maneira amar a Deus se não amarmos os outros, e o amar os outros está dentro deste cuidado que corresponde ao vivermos uma casa comum. E, portanto, viver como, não gastando as coisas, mas viver fazendo viver. Viver fazendo com que os outros vivam melhor e com mais esperança, com mais alegria e com mais harmonia em tudo o que é criado. Eu encontrei claramente esta visão já muito bem explicitada em Roma, quando estudei nos finais dos anos 80, à volta dos movimentos que recordavam e atualizavam em ambiente franciscano, mas não só, portanto, à volta de Assis, mas em que todo o testemunho da América Latina, de testemunho de mártires, e Oscar Romero foi de facto o grande acontecimento naqueles anos, que motivavam, em termos de espiritualidade, portanto, da maneira de viver, já esta renovação que o Papa agora interpreta na primeira pessoa e nos propõe a todos. Agradeço muito aos dois esta reflexão sobre o regresso à casa, mas que é, no fundo, a redescoberta deste planeta que, no fundo, da criação toda, que nos é confiada pelo próprio Deus, digamos assim, e, por conseguinte, esta é também a reflexão com a qual nós terminamos esta 10ª jornada de Teologia Prática.
em nome de todos aqueles em nome daqueles que organizaram e que participaram, agradeço a todos aqueles que nos acompanham. Penso que a 11ª jornada, espero e acredito que aconteça, se calhar em circunstâncias diferentes, se bem que a pandemia, conforme eu dizia no início, nos fez ficar confinados, nos faz ficar em recolhimento obrigatório, mas mais do que pensar em termos de limitação, talvez valha a pena pensar em termos de reinventar, de criar novas oportunidades, novas formas de comunicarmos uns com os outros, de estarmos uns com os outros, no fundo, de perceber que a adversidade, por vezes, também aguça o engenho e também nos faz descobrir que, acima de tudo, há uma criatividade que, tal como foi evocado aqui a propósito da professora Manuela Silva, há uma resiliência que gera criatividade e que nos faz efetivamente descobrir que, se calhar, somos capazes de muito mais do que aquilo que imaginamos. Vamos, por conseguinte, dar por encerrada esta sessão e com ela também a 10ª jornada de Teologia Prática, que fechamos regressando a casa, redescobrindo o mundo no qual estamos e ao qual pertencemos e com o qual também queremos que cada vez mais homens e mulheres percebam que também são responsáveis por ele. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Até à próxima jornada, a 11ª jornada. Muito obrigado. Obrigada.